João Paulo Capelanes, do Jogo Aberto da Band de São Paulo, torcedor do Atlético Paranaense. Beleza pura? Fala, Baranzinho! Abraço pra família vascaína! Viva o Vasco, maior do Rio! Da hora demais, que legal esse confronto. Claro que eu espero que o meu Furacão avance, mas eu tenho o maior respeito pela história, pela camisa, pela tradição, pela torcida gigantesca que tem o Vasco da Gama. Agora, gente, nós sabemos aí que vocês estão passando por um momento tanto quanto delicado, administrativamente falando, o Pedrinho tentando dar um jeito, que a 777, pá, não deu muito certo, mas o que também não tá dando tão certo assim é o Furacão sob essa administração nessa temporada. Ano do centenário, torcedor atleticano criou uma expectativa gigantesca que o Atlético poderia sim ser competitivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E o Martim Varini, técnico de 33 anos, ele é o quarto treinador do Atlético só nessa temporada. Começou com o Osório, foi pro Cuca, Juca Antonello e agora tá o Martim Varini, que trabalhou no Cruzeiro recentemente também como auxiliar. O negócio é o seguinte: dá pra ter medo de alguma equipe no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores Sul-Americana? Acho que medo não. Acho que você pode ter respeito. E tem que ter respeito com o Vasco. Ah, Capela, mas o que você acha que vai acontecer? Eu acho que o Atlético, time por time, tem um time melhor que o do Vasco. Eu realmente acredito nisso. Acho que o elenco do Atlético ainda é um elenco muito curto, carente, assim como o próprio elenco do Vasco. Eu acho que vários jogadores do Atlético poderiam ser titulares no time do Vasco. Por exemplo, acho que o Coelho poderia ser, Canóbio, o Mastriani, apesar do Verratti ser um ótimo centroavante. O Zapelli poderia dividir função ali de vez em quando com o Payet. O meu ponto de vista aqui é o seguinte: eu acho que time por time o Atlético talvez seja melhor. Só que me preocupa o Fernandinho, que se machucou no jogo contra o Belgrano. O Atlético está na próxima fase da Sul-Americana. Fernandinho está fora, talvez até da temporada. Eu já falei várias vezes aqui. O Atlético, quando tem o Fernandinho, é um time. E quando não tem o Fernandinho, é outra equipe meio que desfigurada. Porque o cara cria, arma, chuta, finaliza, é líder, referência técnica. Parece até mais dirigente do que outros dirigentes que trabalham pelo Atlético. Então, assim, gente, eu acho que time por time o Atlético tem mais time. Tem que fazer alguma coisa para que essa bola não chegue tanto no Payet, muito menos no Verratti, que é finalizador nato, e o Atlético voltar pelo menos com um empatezinho do Rio de Janeiro, porque depois em casa a gente conversa e a parada é diferente, beleza? Meu palpite aqui, até para KTO, lance seguinte: eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir pelo menos voltar com um empatezinho 1-1 em São Januário lotado, naquela pressão gigantesca, o Caldeirão, e depois quando voltar para a Liga Arena o Furacão vencer até de certa forma 1-0, um 2-1, 2-0 para avançar a próxima fase. Maior respeito pelo Vascão, mas eu acho que o Furacão nessa aí vai passar, se Deus quiser. Abraço, Baranzinho, tamo junto, rapaziada. Viva o Vasco, maior do Rio. Valeu, João Paulo Capelanes, obrigado pelo carinho, mas o Vasco vai bater o Atlético, hein? Hoje e depois na Copa do Brasil, quem avança é o Vasco para a semifinal. Torcedor, pro jogo de hoje, o Paiva não terá o Coutinho e o Alex Teixeira, né? Ambos estão se recuperando de contusão. JP não ficará no banco, opção do treinador. Rossi permanece afastado. E ele coloca o Galdames, reaparecendo no banco de reservas, Verratti completamente recuperado. Há uma dúvida se ele vai preservar ou não o Léo Pelé. E aí eu não consigo entender, porque a dúvida é se ele vai ou não para o banco de reservas. Ora, torcedor, ou o atleta tem a confiança do técnico para jogar ou não. Preservar no banco não existe. Ou você barra o jogador e ele está no banco de reservas, mas continua tendo a sua confiança, porque jogador no banco, ele pode entrar com 1 minuto de jogo. Eu já falei sobre isso. Quem está no banco está apto para jogar a qualquer momento. E o Léo Pelé pode entrar com 1 minuto, ou pode entrar aos 40 do segundo tempo, tendo que segurar um resultado. Ou você confia no atleta, ou você não confia. O Léo Pelé não passa mais confiança. Então, sequer no banco de reservas, ele pode ficar. Porque quem está no banco, repito, pode entrar a qualquer momento. Para o jogo de hoje, diante do Atlético Paranaense, em São Januário, o Atlético tendo aí, né, o time misto, o Vasco precisa se aproveitar da situação e vencer. E pular para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a partida de hoje. O Vasco, que nesse momento é o 10º colocado com 28 pontos. O Vasco que aposta num bom retrospecto em São Januário, com o apoio do seu torcedor
E até hoje, o Vasco que só perdeu uma única vez para o Atlético Paranaense, ano passado, né? Aquele jogo com portões fechados, ainda naquele período, aqueles 90 dias que o torcedor não estava podendo ter acesso ao São Januário, ainda no início do trabalho do técnico Ramon Dias. Lembrando que uma vitória hoje importante, os 3 pontos, o Vasco pode ultrapassar o Atlético Mineiro e o próprio Atlético Paranaense. Então o Vasco pode terminar a rodada em 8º lugar. Então é muito importante essa vitória hoje sobre o clube paranaense. Bom, vamos falar sobre a provável escalação do técnico Rafael Paiva, goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon na zaga. Então é muito provável o Léo começar no banco de reservas, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho fazendo a volância, Payet, o meio de campo, Adson David e Verratti. Esse é o ataque do Vasco. Desfalques: Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Jair Paulinho ainda no departamento médico. Alex Teixeira e Felipe Coutinho seguem naquela transição. O Coutinho que deseja estar 100%, né, para as próximas partidas do Vasco. Pendurados, né? Importante aí ficar ligado, jogadores, em relação a faltas. Hugo Moura, João Vitor, Ryan, Adson e David são jogadores que estão pendurados nessa partida. Vamos aqui ao informativo sobre o adversário, sobre o Atlético Paranaense, comandado pelo técnico Martim Varini. O técnico Martim Varini terá que fazer pelo menos 2 mudanças, 2 alterações. Enquanto Gamarra e Zapelli cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo, o volante Fernandinho teve uma lesão muscular constatada. Então o Fernandinho, que inclusive pode ser desfalque para essa partida de hoje e para as partidas da Copa do Brasil de ida e volta. João Cruz e Gabriel devem começar jogando e Praxedes, que estava, né? O Praxedes agora foi emprestado do Bragantino, acabou o vínculo do empréstimo com o Vasco, emprestado do Bragantino ao Atlético Paranaense, está à disposição, portanto, para essa partida. E alguns jogadores podem ser preservados, né? O objetivo do Atlético Paranaense é poupar jogadores para a partida decisiva da Copa do Brasil. A provável escalação do Atlético: Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, João Cruz, Christian, Coelho, Canóbio e Mastriani. Portanto, são jogadores ali titulares para essa partida contra o Vasco às 9 horas da noite em São Januário. Bom, saindo aqui do assunto sobre o pré-jogo, vamos falar sobre a comparação. Ramon Dias ontem no pós-jogo contra o Fortaleza vence o Corinthians com o gol do Iago Pikachu, muito conhecido pelo torcedor vascaíno, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. O Fortaleza tira a liderança do Botafogo, inclusive torcedor Botafogo ontem muito revoltado, né, com aquele gol perdido do Pedro Raul. E nisso, no pós-jogo, Ramon Dias revela saudades do Verratti ao ser perguntado a diferença do Vasco de 2023 para o Corinthians de 2024, fazendo ali uma comparação. Vou trazer aqui a sonora do Ramon, mas entre aspas ele fala: na temporada passada tínhamos um goleador extraordinário. Então Ramon Dias aí demonstrando saudades do Verratti, saudades aí do Vasco de 2023. Acompanhe, portanto, a fala do técnico do Corinthians. Es un equipo completamente distinto. Sí, la temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momento justo. Pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Lo que genera el grupo, lo que genera el equipo, eso es lo que nos da confianza y no tranquilidad. Estamos preocupados porque esa parte que el equipo genera, las situaciones, si vieron hoy, fueron muy claras las situaciones, muy claras para resolverla y no la pudimos resolver. Y nosotros lo que hacemos de parte nuestra es darle confianza, tranquilidad, seguir trabajando, seguir que se pongan bien, que mantengan la tranquilidad.
es un momento difícil para todos. Portanto, uma atualização sobre o mercado da bola. A galera vem perguntando aqui em relação ao atacante chileno Jean Menezes, que chegou na última sexta-feira para assinar contrato com o Vasco válido por 2 temporadas, por 2 anos, e o Vasco que agora corre atrás para inscrever o jogador até quarta-feira. É o prazo da inscrição para jogadores para essa fase das quartas de final da Copa do Brasil, o jogo que já é quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense. O Vasco que também segue em busca de zagueiro e apresentou uma proposta formal pelo zagueiro Luan Pérez, que atuou no Fluminense e no Santos aqui no futebol brasileiro, e na Europa o Luan Pérez jogou pelo Olympique de Marseille ao lado do Payet, que inclusive pode ser um trunfo. Essas foram as últimas novidades sobre o Vasco. O time está pronto para o jogo de hoje e é sempre bom ver nosso jogador Vegete sendo elogiado. E aí, o que vocês acham? Será que o Vasco é o maior do Rio de Janeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que a galera pensa. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Vascão. Dá uma olhada também nos canais parceiros na descrição, eles têm muita coisa boa sobre o Vasco e futebol em geral. Até a próxima e saudações vascaínas!